palestrante que vem aí. Ele é founder da Engajatec, há mais de 10 anos ajudando empresas com marketing de conteúdo e SEO. Foi o responsável pelo marketing de grandes grupos e empresas, atuando em projetos da Helbor, Cirela, Grupo Pão de Açúcar e outros. Hoje, o tema que ele vai trazer para nós é como aparecer nas IAs organicamente e parar de depender de anúncios caros. Quero uma salva de palmas bem forte para ele, Gustavo Alonso. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Bom, pessoal, eu vou falar de um assunto que geralmente é chato, complexo, técnico, mas eu vou trazer da forma mais mastigada para vocês conseguirem pegar o quão importante é isso, né? Quão relevante é esse tema, principalmente no mundo das IAs, né? Principalmente agora, nesse novo mercado que está surgindo das IAs. Antes, só me apresentar rapidinho, eu fundei a Engajatec há 10 anos atrás. A gente já está nesse mercado há bastante tempo, já viu de tudo. Começamos a fazer marketing lá no Facebook, era só Facebook que tinha, Google na época. A gente fez anúncio, tudo que vocês possam, para todo tipo de mercado que vocês possam imaginar. E a gente se especializou muito nesses 10 anos em posicionamento e conteúdo, né? Eu mesmo produzo muito conteúdo, a gente atinge mais de 15 milhões de pessoas só nos nossos conteúdos todos os meses nas redes sociais. SEO, que é... Alguém aqui sabe... Quem sabe o que é SEO aqui? Ah, bastante gente sabe o que é. Legal, legal. Mas para quem não sabe, galera, o que é o SEO, né? O SEO nada mais é do que uma otimização, um trabalho que a gente faz de conteúdo, um trabalho estratégico que a gente monta ali durante um período para que vocês sejam encontrados, para que o seu conteúdo seja encontrado, para que a sua empresa seja encontrada. E antes era muito Google, né? Então a gente fazia um trabalho de SEO para blog para aparecer no Google, era isso. Hoje a gente faz para ser citado nas IAs, para aparecer nas mídias sociais, para ser relevante mesmo. Então o trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui é para vocês conseguirem aplicar mesmo. Então eu vou dizer o que está funcionando para a gente, para os nossos clientes hoje, e o que não está funcionando mais, e o que vocês podem colocar na prática ainda hoje. O que dá para fazer hoje? Google, eu já produzo conteúdo, mas não sou uma empresa, eu sou creator. Eu posso usar SEO para mim? Pode, deve. Você vai ser encontrado, você vai ter mais acesso. Tem vídeo nosso, eu sempre gosto de falar isso, né? O poder do SEO, né? Tem vídeo nosso que já vende há 4 anos, direto. Eu produzi ele há 4 anos atrás e até hoje ele vende. Então esse é o poder do conteúdo. Eu vou falar um pouquinho de tráfego pago também aqui, as diferenças entre eles, né? E como a gente gerou esses 10 milhões de acessos para os nossos clientes só nesse ano. A gente tem clientes com mais de 1 milhão de acessos todos os meses. Um dos meus perfis, que eu também tenho um perfil de saúde, né? Ele gera mais de 15 milhões de visualizações todos os meses, que é o GVB, né? E como vocês podem converter isso em clientes reais, tá bom? Então, várias promessas aí, eu aumentei um pouco a expectativa além do que eu deveria, inclusive. Mas é isso, eu vi o pessoal falando de IA agora há pouco, e eu vi pouca gente falando do cloud, tá? Eu vou falar um pouquinho do cloud aqui também, a importância de usar o cloud. Inclusive o meu filho, eu vou colocar o nome dele de Cloud, e a minha filha Cláudia, porque a Bia tá ali, não vai, né, Bia? Não vai. Porque tá revolucionando nossa empresa, tá revolucionando o nosso mercado, tá revolucionando o mercado como um todo. Então a gente vai ver isso aí. A primeira coisa que todo mundo fala quando você vai falar de SEO, se você falar hoje pra alguém, nossa, eu vi a palestra do Gu Alonso e agora eu quero fazer SEO. Eles falam, ih, cara, isso aí é anos 90 do marketing, isso aí é 2010. Isso aí não funciona mais. Funciona, pessoal. O SEO morreu. Todo mundo fala, o SEO morreu, não dá mais para você ser encontrado, é relevante isso? Olha só, isso aqui é uma matéria de 97. Em 97 já estavam matando o SEO. Já tinha gente falando, o SEO morreu, SEO não funciona mais. Só que o SEO nunca foi tão forte. SEO morreu para aquelas pessoas que pensam que SEO é só Google, é só busca, é só técnica, é só chato. Mas SEO é mídias. Uma plataforma incrível de SEO que está bombando agora é TikTok. Se você faz um vídeo bem otimizado no TikTok, no que você fala sobre o seu produto, se você coloca as descrições corretas, o título correto,
Até no Google você aparece com seu vídeo. E se você aparece quando alguém está buscando, o que acontece? Você vende. E é por isso que funciona tão bem. E é uma arma poderosa. A gente tem muito relacionamento com o creator, né? O que os creators estão fazendo agora? Eles pegam um produto que está em alta na China, né? Está bombando lá, ou no exterior, e eles estão vendo se alguém está trazendo para o Brasil. Se alguém vai trazer para o Brasil, eles já se adiantam, compram um produto e começam a soltar um monte de vídeo ranqueável. Então, com o título certo, com tudo certinho, para quando esse produto bombar, eles seriam os primeiros lá na posição e as pessoas comprarem aquele produto. E assim eles vendem muito dessa forma, né? Então, esse é o nível de oportunidade que o SEO pode trazer para vocês, tá? E o que eu vejo muito empresário fazendo, né, e aprendendo no mercado digital, é que só existe tráfego pago. Ah não, só existe tráfego pago, tem que colocar dinheiro, montar funil, e a gente investe em tráfego pago. Só na Engajatec, que é a nossa agência, são 50 mil por mês de tráfego pago. E isso porque a gente é de SEO também. Então, o tráfego pago é relevante, mas sabe qual que é o problema? No momento que você desliga o botãozinho do tráfego pago, acabou. Eu conversei com um amigo meu que ele é especialista em tráfego pago. Ele falou: Gu, eu era o cara do tráfego pago, eu estava todo dia vendendo tráfego pago, mas hoje eu não construí nada. Eu não construí relevância, eu não construí imagem, eu não construí marca, eu não construí SEO. O SEO, marca, essas coisas que a gente fala tanto, a gente bate tanto nessa tecla, são coisas que vão te ajudar quando o custo de anúncio aumentar, por exemplo. Ou quando um concorrente entrar no seu mercado e acabar com ele no tráfego pago. Então, além de tudo, é proteção para o negócio. Então, se vocês têm um negócio, fazer um trabalho de conteúdo focado em SEO ou não, ou fazer conteúdo em si, construir marca, fazer coisas de longo prazo, vai trazer para vocês proteção. Proteção para o negócio. Não é à toa que a gente tem 10 anos. A gente viu muita agência quebrar, a gente viu muito amigo nosso que era de infoproduto quebrar, porque dependia 100% de tráfego pago. Aí o Meta vai bloquear a conta, o que acontece? Acabou o negócio. Então, é por isso que é importante vocês terem essa geração de conteúdo, comunidade. A gente bate muito essa tecla e às vezes parece que as pessoas falam: ah, legal, eu vou fazer um dia, e não dão prioridade. Deem prioridade no negócio de vocês em geração de comunidade, geração de conteúdo, geração de fãs mesmo, tá? Porque quando você tem um negócio dependente de tráfego pago, vocês estão alugando a audiência. Não é a sua audiência, é um aluguel de audiência. E isso, inclusive, uma coisa que eu falo bastante também quando eu vou dar palestra de SEO, é que SEO, comunidade, fãs, é equity. A gente acabou de passar por uma aquisição, a nossa empresa foi comprada 50% por um grupo, e eu vi isso na prática. Uma coisa que eu sempre falei, eu vi na prática. O nosso equity, o nosso valuation aumentou porque a gente tem tráfego orgânico. Eles olharam isso, os investidores olharam isso e falaram: isso aqui é relevante. Entre vocês e uma outra agência, vocês têm tráfego, vocês têm comunidade, vocês têm newsletter, vocês têm tudo. Então, vocês têm mais valor de mercado percebido. E é uma coisa que é importante. Então, se vocês querem construir um negócio que vai ter equity, que vai ser vendido, construam um negócio que tenha comunidade. Invistam nisso, tá? Muito importante. Faz sentido, gente? Faz sentido? Boa. Olha só, vamos trazer um pouco uns números, tá? De 80% a 100% de faturamento é o que as empresas geralmente colocam em tráfego pago, né? O que está acontecendo agora com muito negócio? Margem diminuindo. Por quê? Custo de anúncio está disparado. O dólar sobe, o custo de anúncio fica mais caro, e aí você vai perdendo sua margem. Porque uma conta, até o gestor financeiro estava aqui falando sobre custo, né? Um custo que dificilmente o empresário leva em consideração é o CAC, que é o custo de aquisição. E é um custo importantíssimo, porque é o custo, às vezes ele é 60% da sua margem. Ele vai comer 60% da sua margem. Então o custo de aquisição é super importante. E tem aumentado nos últimos 24 meses, porque a concorrência tem aumentado, a internet está mais quente, mais gente anunciando. E você não está construindo ativo nenhum quando você está fazendo tráfego pago. Agora, quando você faz orgânico, é o contrário. Então, quando a gente vê empresas que elas duram durante os anos, elas fazem isso, tá?
Eu tô batendo bastante nessa tecla, gente, da importância do SEO, para todo mundo entender que não é um negócio, que nem vai falar aqui no próximo, não é um negócio para deixar para depois. É um negócio para fazer agora. Então, você deixar para depois o conteúdo, o SEO, já está custando caro. Porque quanto mais tempo você deixa, mais o seu concorrente já vai fazendo. 75% das buscas hoje são fundo de funil, então as pessoas estão ativamente buscando para comprar. Quem aqui já, por exemplo, vai no restaurante, eu tô aqui em Gramado, aí a gente vai buscar um restaurante, o que a gente faz? Vai no TikTok e coloca lá, melhores restaurantes de Gramado, melhor fundi de Gramado. Ou vai na IA e faz a mesma coisa. Vai na IA e coloca lá, melhor restaurante de Gramado. Qual que é o ChatGPT? Fala pra mim. A gente confia mais no ChatGPT às vezes do que no amigo, já perceberam isso? Às vezes alguém te indica e você fala, esse cara tá ganhando comissão ali. E o ChatGPT não, então já dá uma lista para você de restaurantes. Então é importante a gente fazer um trabalho para aparecer nessas IAs e nesses conteúdos como um todo, tá? E é importante salientar, SEO leva tempo. Então é um trabalho que vocês vão começar agora, que vocês vão começar a colher frutos daqui 6 meses, 12 meses. E por isso que muita gente não faz. Só que daqui 12 meses, aquela velha história, né? Você vai se agradecer por ter começado. Porque se você começa agora, imagina, você gerando clientes todos os dias. E olha, de verdade, vocês não sabem a paz que dá no coração. Você acordar e abrir o seu CRM e ter cliente ali sem tráfego pago. Cliente entrando para vocês ali todo dia. E eu digo mais, o cliente que vem do orgânico, da comunidade, que vem do conteúdo, ele é muito qualificado. Ele é um cliente que já buscou em tudo que é lugar e encontrou você. Ele enxerga você como autoridade. A gente atende um médico em São Paulo, que é um dos nossos maiores cases, porque ele saiu do zero e hoje ele tem mais de 300 mil acessos no site dele, fora o que ele consegue viralizar, 4 milhões nos vídeos do Instagram e daí por diante. E ele antes, ele era uma pessoa totalmente desconhecida. Hoje ele dá palestra, hoje ele participa de convenções da área dele. Antigamente ele atendia convênio, hoje ele não atende mais convênio, ele é só particular. É um cirurgião respeitado, vem gente da China operar com ele. Tudo porque ele criou autoridade. E SEO e conteúdo gera autoridade. Isso é muito importante, tá? Então a pergunta não é se você vai fazer SEO, é quanto mais você vai ter que pagar por mídia para você aprender o que tem que fazer o SEO, tá? Não é mais sobre Google também, como eu falei no começo, ó. Hoje o SEO, ele é sobre aparecer nas IAs também, é sobre aparecer quando alguém, por exemplo, perguntar de você. Eu vou até colocar aqui ó, o caso, acho que é o próximo aqui. Ó, olha que legal, tem um levantamento, aqui não dá para ler aqui embaixo a referência, mas depois quem me chamar no Instagram lá eu posso mandar, que até 2030 a gente vai ter uma equalização de tráfego. Então as buscas vão ser 50-50 entre motores de busca e IA. Então está crescendo muito, as pessoas, todo mundo aqui, quem aqui usa IA hoje para alguma coisa, tipo o ChatGPT? Todo mundo, olha, já é costume, já é rotina das pessoas pesquisarem. Tem gente que conversa, tem gente que tem como psicólogo até, né, o ChatGPT, consultor, conselheiro, tudo mais. Então, as pessoas estão fazendo isso para anúncio também. Tanto que a OpenAI, ela está começando a testar anúncio dentro do ChatGPT, porque é onde as pessoas estão buscando. E vai ser uma compra direcionada. E dá para ranquear lá, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês já já. Então, se você, daqui a algum tempo, se você não aparece nas IAs, você nem vai ser considerado na venda. Então, entre você e seu concorrente, se você aparece, você é considerado. Se você não aparece, você nem é considerado mais. E isso é muito triste, né? Então tem que trabalhar para isso. Esse aqui é um cliente nosso, por exemplo, ele falando pra gente, ó, esse aqui foi até engraçado, né? Porque eu falei pra ele, aí ele falou assim, não, isso é besteira, meu, isso aí não vai dar nada. No mesmo dia, o comercial dele mandou, ó, mais um contrato fechado pelo ChatGPT. Aí ele veio me falar, Gu, esquece que eu falei, já fechei aqui no ChatGPT, estamos fechando o contrato. E aqui não dá para ler direito, mas é um grupo que eu faço parte de Mastermind. Também, um cliente nosso lá, eles mandaram para ele assim, caramba, eu fui pesquisar sobre comercial e apareceu vocês. E aí ele ficou super feliz com isso também. Então assim, você ser citado aumenta muito a sua autoridade. Isso é muito importante. Só que aí como a gente falou, né?
Quando a gente pensa marca, a gente pensa em 360, entrando um pouquinho mais no passo a passo agora, tá? Então, quando você for construir a sua autoridade online, a gente tem a mania de fazer assim, vou criar um Instagram, vou começar a fazer vídeo e tal. Só que o vídeo do Instagram, ele dura 48 horas, no máximo. Depois ele desaparece. Se ele viraliza muito, ele fica mais tempo durando ali, atingindo bastante gente. Só que, uma vez que você para de produzir conteúdo, acabou. Eu comecei a fazer conteúdo um tempo atrás sobre histórias de marketing. E aí eu comecei a bater 5 milhões de views todos os meses no meu perfil. A gente começou a crescer muito, muita gente até ser reconhecida em evento e coisa do tipo, foi muito legal. Só que eu tive um problema na voz. Eu fiquei com paresia vocal, do nada. E eu fiquei 6 meses sem poder falar. Não saía nada, assim, não saía uma palavra. E por causa disso, eu fiquei sem gravar conteúdo. Não tinha IA na época ainda pra você produzir conteúdo, né? Esses 6 meses que eu fiquei sem produzir conteúdo foram suficientes para eu desaparecer. E isso acontece por diversos outros motivos. Então, as mídias sociais, elas são super importantes. Só que elas são ferramentas para você usar todos os dias e tentar conseguir atenção todos os dias. Já o que você constrói fora das redes sociais, por exemplo, como autoridade, como comunidade, como conteúdo, por exemplo, uma coisa que pouca gente fala no Brasil, mas assessoria de imprensa, que vai subir sua autoridade. Então, assim, o YouTube é maravilhoso para isso. Produzir conteúdos no YouTube, que vai durar para sempre, são conteúdos que a gente chama de evergreen. Conteúdos que você vai produzir uma vez, ele vai continuar dando resultado para você constantemente. Isso é muito bom. É muito bom. E aí, a autoridade é um sistema, né? Então você vai construindo o conteúdo, você vai distribuindo esse conteúdo em todas as redes de forma 360 e você vai construindo a sua autoridade. É assim que a gente pensa, tá? Como que eu penso marketing, gente? Só pra vocês entenderem. Muita gente pensa funil, muita gente pensa página, social media. Eu penso como se fosse um ecossistema mesmo, um planeta. E quanto mais você coloca ações dentro desse planeta, quanto mais coisas você faz, mais você aumenta o magnetismo desse planeta e mais você atrai cliente. Mais você deixa o seu cliente consciente. Então, o que eu falo hoje em dia, até com as IAs, você consegue produzir um conteúdo, por exemplo, no YouTube e distribuir esse conteúdo facilmente nas redes sociais. E você consegue depois transformar esse conteúdo em um texto e postar ele no seu blog. E você consegue fazer a mesma coisa, adaptar para o LinkedIn e postar no seu LinkedIn. Então, 30, 40 minutos que você dedica por semana produzindo conteúdo, de um conteúdo bem feito, mais profundo, você consegue distribuir basicamente em todas as redes sociais. E assim você consegue crescer muito, tá? Isso que é importante. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá acabando, né? Eu vou... Ó, aqui são os números que eu falei pra você do canal de saúde que a gente tem, né? 14 milhões de views, 2 milhões aqui de views no vídeo. Então tudo isso que eu tô falando pra vocês funciona na prática, vai trazer resultado pra vocês, tá? Deixa eu ir pra parte do que fazer pra vocês não saírem sem um passo a passo aqui, tá? Ó, isso aqui não funciona, pra gente não funciona mais, tá? Então se vocês quiserem tirar foto, isso aqui não, pra gente é uma coisa que não funciona. Postar e rezar, você fazer muita coisa tipo conteúdinho básico, aquele conteúdinho de curiosidade. Hoje em dia as pessoas querem profundidade, até por causa das IAs. As pessoas querem ouvir histórias. Eu validei várias vezes em vários perfis. História converte. A gente atende o Razões para Acreditar, não sei se vocês conhecem. Então, eles cresceram basicamente contando histórias de outras pessoas. Então, isso funciona. Conteúdo sem dados, sem fonte, sem autoridade não funciona. Blog post genérico. Então, tomar cuidado com isso, tá? Ó, tirar foto desse também. Os erros que vocês têm que fazer, ó, otimizar para Google, ignorar as IAs. Produzir conteúdo isolado. Terceirizar para freelancer, às vezes, que não sabe do seu negócio. Então, tentar trazer uma pessoa mais próxima ou contratar um freelancer fixo, sabe, que vai realmente produzir alguma coisa recorrente para vocês. E vamos lá, o que está performando bem. Isso aqui é meio técnico, mas é legal vocês tirarem foto e depois jogarem no ChatGPT e pedir para ele explicar para vocês, ou no Cloud, tá? Cloud tem funcionado muito bem também, tá, gente? Ó, Pillar Page é uma das coisas mais importantes que vocês deveriam focar. Então, isso aqui é importante. O que é? Uma página central do conteúdo de vocês, do site de vocês.
Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da Soma, né? Se ela quer ranquear em empréstimo com garantia de imóvel, por exemplo, a gente faz para ela uma página muito boa e robusta falando sobre isso, com FAQ, porque FAQ ranqueia nas IAs. Então, hoje várias coisas ranqueiam nas IAs, tá? Então, fazer Reddit ranqueia nas IAs, Wikipedia, relações públicas, que a assessoria de imprensa ranqueia muito bem. Então, várias coisas que vocês podem fazer que está performando agora. E aí, como eu falei, né, tem que aparecer no GO. Aí eu vou abrir um espaço para pergunta. Se alguém quiser perguntar uma coisa, só para... Acredito que temos espaço para 2 perguntas e tu podes depois se direcionar aqui ao lado do palco e a gente segue com o pessoal que não conseguiu perguntar, pode ser? Pode ser, pode ser. Quem tem dúvida? Tirar uma dúvida, manda bala. Teu nome, por gentileza. A minha bem objetiva, assim, né? Tu falou ali da importância da assessoria de imprensa e eu achei curioso, assim, essa relação dela com as IAs, né? E aí tu mencionou que ela tem um potencial de ranqueamento maior. Sim. Só queria entender o porquê, assim. Porque a IA, ela pega informação da internet, né? Então ela vai buscar informações em portais relevantes. Se você tem uma boa assessoria de imprensa que coloca o seu nome em vários portais, ou tem vários portais falando a mesma coisa sobre você, as IAs conseguem buscar essa informação e elas vão usar como referência. Vou dar um exemplo. A gente tem alguns clientes que a gente faz um trabalho para reverter imagem negativa. Então, por exemplo, eles estão muito bem ranqueados agora na IA para o negativo. Então, quando alguém pesquisa sobre o produto deles, aparece que é ruim, aparece que tem gente reclamando. Aí eles ficaram desesperados. Então, a gente fez um trabalho de relações públicas com SEO e com mídias sociais para que as IAs entendam que aquele produto é bom e ranqueia para mostrar, citar eles como bom e não como ruim. Então, a IA, ela pega de vários portais importantes, como o Reddit, por exemplo. Só que aí todo mundo começou a usar o Reddit para fazer isso e aí eles começaram a tirar. Então você tem que sempre ficar atualizado sobre o que está funcionando, onde as IAs estão pegando as informações, tá? Mas a assessoria é muito bom. Vamos pegar. Seu nome, por gentileza. Tanto para o Google quanto para as IAs. Olá, bom dia. Bom dia. Me chamo Vânia Monteiro, sou jornalista. Aí, ó, tá vendo? Boa. Escrevo hoje para 100 portais de notícias, então quem precisar de distribuição de conteúdo para performance. Muito bom. Mas a minha pergunta também está muito voltada a isso. A gente distribui esse conteúdo, mas a gente está vendo para os portais uma séria dificuldade de ranqueamento também das informações. A IA usa os portais para captar conteúdo autêntico, mas ao mesmo tempo ela referencia muitos outros portais que não são os de imprensa. Como que você vê isso? A IA, ela tá mudando, ela tá resetando o jogo, né? Porque o Google, ele tinha um cálculo de autoridade próprio. Então, um site que já era relevante, antigo, ele tinha uma pontuação, que a gente chama de autoridade de domínio. A IA chegou e ela resetou tudo isso. Então, ela não ranqueia só o que que tem mais autoridade de mercado. Ela ranqueia qual texto está mais bem formatado para ela conseguir pegar aquela informação sem gastar muito. Então, por isso que eu falei do FAQ, por exemplo. Colocar FAQ nos artigos de vocês vai facilitar que a IA pegue aquela informação. Então, às vezes você produz um conteúdo e ele não ranqueia, é muito por conta de como ele está estruturado, se ele está conversando com as IAs. E você pode pedir para a própria IA otimizar o seu texto para isso. Uma dica legal para vocês podem anotar aí, é uma ferramenta chamada Pop SEO. Vocês podem depois colocar no Google Pop SEO, P-O-P mesmo. Ela é excelente para otimização de texto, de páginas e coisas do tipo, tá? Ela lá de fora é muito boa, é a melhor que a gente está usando agora. Oi, eu me chamo Andrei, eu faço a parte de conteúdo da empresa que eu trabalho, né? Focado na parte de Latam. Nós temos uma agência que trabalha, faz a parte do Brasil, eu faço a parte de Latam. A grande dificuldade que eu estou tendo agora, quando eu faço essa parte, é realmente utilizar os conteúdos para estarem no Google e estarem nas IAs, porque eu fico pensando para que lado que eu vou
e se eu devo ir para algum lado, ou se eu devo passar a pensar nos dois ao mesmo tempo. Já coloquei FAQ, já coloquei bullet points, por exemplo, e fui colocando, fui testando tudo, assim. Então a minha pergunta é mais sobre para que lado que a gente vai quando a gente está produzindo esse conteúdo e não sabe para que lado ir. O que a gente está fazendo lá é focar o texto para IA, porque a gente percebeu que o Google gosta também dos textos que são feitos para IA. Então, uma vez que a gente otimiza para IA, a gente meio que já otimiza para o Google. E o site em si, a gente otimiza para o Google. Então, os breadcrumbs, colocar as metas, colocar tudo certinho, como o Google quer. Então, isso é muito importante, né? Só que o Google também gosta muito de autoridade, ele ainda tem essa questão da autoridade. Então, quando a gente quer ranquear algum artigo do Google, a gente foca mais em comprar links, que aí, gente, a backlink é um outro assunto, né, que eu posso trazer. Quem tiver com alguma dúvida, depois podem me chamar, tá? Que são links que vocês compram de outras páginas mandando para sua página, né? Ou você faz parceria e coisa do tipo. Então, quando a gente tem uma página específica que a gente quer ranquear, a gente compra muito link para aquele site, sobe a autoridade dele e ranqueia. Então, o Google a gente está focando mais no técnico e as IAs a gente está focando mais nos textos também, tá? Pessoal, infelizmente não teremos tempo de seguir aqui com as nossas perguntas, mas o Gustavo se disponibiliza de seguir aqui ao lado do palco. Maravilha. Então é isso, galera. Obrigado, viu? Uma forte salva de palmas, pessoal. Muito obrigada, Gustavo.